Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo que nós estamos produzindo nesse projeto De Olho no Enem. Dessa vez eu e o Natanael nós vamos discutir com vocês sobre os processos de descolonização na África e na Ásia. Nesse vídeo a gente não vai falar sobre os processos como um todo, a gente vai fazer alguns apontamentos, como nós fizemos no vídeo anterior que falamos sobre Guerra Fria. E nesse primeiro momento eu vou falar sobre o processo de descolonização na África e no segundo momento o Natanael vai falar sobre o processo de descolonização na Ásia. E no próximo vídeo nós vamos trazer duas questões do Enem para estar discutindo com vocês. Enfim, é isso. Vamos agora para a discussão. Então tá, para início de conversa nós precisamos entender de que a África pós Segunda Guerra Mundial ainda estava sob domínio dos países imperialistas, né? Desde 1875, que teve a Conferência de Berlim, que resultou na partilha da África, onde a África foi dividida entre os países imperialistas, como Inglaterra, França, Itália, Alemanha entrou depois. Enfim, a África estava sob domínio europeu e com isso a Europa começou a aplicar políticas ainda mais severas, mais opressivas para essas colônias, como a gente já estudou em algumas aulas, não sei se vocês se lembram, nas políticas colonialistas no século XV e XVI. Aí com isso, e a partir da década de 1950, a partir da década de 1960, começou a surgir os movimentos nacionalistas de independência dessas colônias europeias, dessas colônias imperialistas, que visavam desintegrar todo esse sistema colonial, né? A gente tem que entender que é um sistema colonial, já que é um país que está dominando o outro, e que esses movimentos sociais eles tinham um caráter nacionalista. Eu peço que vocês pausem o vídeo e eu vou deixar um glossário para vocês entenderem o que é nacionalismo. Vocês pausam o vídeo, entendem o que é nacionalismo, depois vocês voltam para o vídeo. E também movimentos pautados na negritude, que é outro termo que eu vou deixar o glossário aqui numa parte do vídeo. Vocês entendem o que é negritude, depois despausam e depois voltam. Então tá, essa nova política colonial, que nós conhecemos também como política imperialista, ela teve duas fases. A primeira fase foi de 1885, que foi onde ocorreu a Conferência de Berlim, que resultou na partilha da África, e que nesse primeiro momento, que foi até 1918, que coincidiu com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles estavam preocupados em delimitar territórios. Como tinham muitos países envolvidos em querer conquistar e controlar essas terras, né, sob domínio militar também, eles resolveram adotar essa estratégia para delimitar os espaços, cada país ficar com sua colônia, né, enfim, para que essa economia girasse diplomaticamente. Esse foi o primeiro momento, que durou até 1918. A partir de 1918, os países começaram a investir em políticas para esses países se desenvolverem e retirar eles da condição de barbárie. Lembrando mais uma vez que uma das justificativas da política imperialista era de que os povos africanos eles eram inferiores politicamente, culturalmente, aos países europeus. Então, os países europeus eles tinham a ideia de que estavam levando a civilização, a educação, os bons costumes para esses países africanos. Dito e feito, eles começaram a aplicar políticas voltadas para a educação, urbanização, né, também a industrialização. Esses países eles cresceram, né, mas também teve algumas consequências. E uma dessas consequências foi a criação, o surgimento de uma elite educada que não tolerava a dominação colonial, e isso surgiu um movimento de resistência ao sistema colonial que estava em vigor. Então, a partir desse segundo momento da política imperialista europeia,
na África, começou a surgir esses movimentos de resistência perante ao sistema colonial, agora tomando consciência dessa política opressiva. Outros fatores que coincidiram com esse surgimento dessa resistência africana foi os acontecimentos que sucederam à Primeira Guerra Mundial. O primeiro foi a grande fratura que a Europa passou. Muitos países estavam em ruínas, estavam sem dinheiro, né? E isso meio que enfraqueceu esses países imperialistas. Então, as colônias foi meio que uma ajuda para que esses países pudessem se manter economicamente e poder seguir o seu caminho. E também outra coisa que mexeu muito com as estruturas desses países foi também a Grande Depressão de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, e também a ascensão do nazifascismo, né? E se deparando com essa ascensão e dos movimentos sociais, esses países já estavam sentindo que era uma coisa irreversível, que eles não iam conseguir reverter toda essa situação e tal, e eles estavam sentindo de que essa dominação nos próximos anos não ia mais acontecer. Mas enfim, chegando agora no assunto principal desse vídeo, que é o que eram esses movimentos pautados na negritude. De fato, existia todo esse discurso da superioridade branca que a gente estudou nas aulas passadas, no mês de setembro, outubro, e que os militantes africanos, para reverter essa situação, eles criaram todo esse discurso, toda essa narrativa de nacionalismo africano, de que os africanos deveriam voltar para os valores tradicionais da África e eliminar toda essa cultura tradicional europeia, introduzindo também os negros nas escolas e nas universidades e convencendo os negros americanos a voltarem para a África e criar toda essa unidade negra no continente. E que eles tinham essa ideia de que a África seria a pátria dos negros. E essas justificativas elas foram bastante impulsionadas por missionários que eles participavam de algumas palestras e também em outros espaços públicos que eles proclamavam essas ideias de unidade africana e nacionalismo. Impulsionou bastante esse surgimento desses movimentos sociais nacionalistas e da negritude foi a questão do incentivo que os estudantes africanos tinham dos empresários coloniais, onde que eles enviavam esses estudantes para estudar nos Estados Unidos, para que quando voltassem para a África virassem mão de obra especializada, mas foi um movimento totalmente contrário. Essas pessoas, né, esses estudantes, geralmente eram homens, esses homens negros, eles tinham o contato com o conhecimento, adquiriam conhecimento, mas eles voltavam encabeçados nos movimentos do nacionalismo africano, né? E que esses líderes da negritude, eles tinham a ideia de levar a noção de solidariedade africana, né? Trazer toda essa noção de que eles são povos oprimidos e que eles deveriam reverter essa situação. Um dos grandes nomes desse movimento de libertação dos negros do sistema colonial foi o Aimé Césaire, que ele tinha a ideia de propor uma movimentação dos negros em se libertar das formas tradicionais da cultura ocidental. Ele, de certa forma, queria que os negros tivessem essa visão de reconhecer as suas culturas tradicionais da África. E também um outro filósofo muito importante foi o Frantz Fanon. Além de filósofo, ele também era psiquiatra. No seu grande livro Pele Negra, Máscaras Brancas, em tese ele fala de que o negro precisa se libertar dessa vontade do branco de branquear o negro, de que o negro, para poder ser um indivíduo na sociedade, de poder ser um cidadão em qualquer sociedade, ele deveria se branquear. Enfim, gente, foi esse algum dos pontos que eu queria levantar com vocês sobre essa questão do processo de descolonização
na África, e vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns sites para vocês estarem consultando, para ter mais conhecimento do processo em si, de como foi a atividade desses movimentos sociais na prática, né? A gente pegou aqui muito no campo das ideias, mas esse foi o objetivo do vídeo, o vídeo não ficar tão extenso. Agora vocês fiquem com o Natanael, que ele vai falar sobre o processo de descolonização na Ásia.